Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia nessa noite no livro de Juízes, capítulo de número 4, aleluia, que será onde a palavra, onde será baseado o sermão dessa noite, em nome de Jesus, pois eu creio que Deus ele tem algo especial para falar aos nossos corações. Livro de Juízes, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Bendito seja Deus. 4, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Diz a palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete de Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, as montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém? Amém. Você pode se assentar louvando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amados, a palavra do Senhor, ela nos declara no versículo de número 6 do capítulo 5 de Juízes o seguinte: no dia de Sangar, filho de Anate, no dia de Israel, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei, e se escolhiam deuses novos. Logo a guerra estava às portas, via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Esse trecho fala do cântico de Débora após a grande vitória de Israel contra os cananeus, liderados por Sísera, capitão do exército do rei Jabim, rei de Canaã. Amados, essa palavra que foi mencionada aqui agora, ela descreve o contexto em que Israel estava inserido durante o período de Juízes, após a grande vitória que Deus havia dado a Israel através da mão de Eude, e posteriormente, aleluia, pela mão de Sangar, filho de Anate, que a palavra vai nos dizer que com uma guiada de bois
caímos e nos tornamos vulneráveis às investidas do nosso adversário. Por isso Deus entregara Israel nas mãos dos cananeus, porque Israel se afastou daquele que os tinha introduzido na terra prometida e lhes garantido que aquela terra era a terra que Deus havia prometido há mais de 400 anos lhes entregar após, aleluia, 4 gerações a partir de Abraão, que é conhecido como nosso pai na fé. Era um povo que estava debaixo de uma promessa, era um povo, aleluia, que havia sido resgatado por Deus e levado por Deus até aquele lugar, e tinha sido, aleluia, ajudado por Deus a conquistar aquele território. Mas a partir do momento que eles abriram mão, aleluia, do seu compromisso com Deus e dividiram a sua adoração, abraçando os ídolos de Canaã, Deus os entregou na mão dos seus adversários. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que no versículo de número 3, após 20 anos, Israel passar oprimido pela mão do rei dos cananeus, a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, recalabachu de candarai, que entra em cena uma personagem histórica que é conhecida como Débora, a profetisa, uma mulher, aleluia, que estava ali julgando Israel naqueles dias, servindo não somente como profetisa, mas servindo também como legisladora de Israel, tratando dos assuntos, aleluia, dos assuntos civis e dos assuntos religiosos, recalabachu de candarai daquela nação, dando a devida assistência e servindo a Deus, aleluia, como líder espiritual e política daquela nação. E diz a palavra que ela era mulher de Lapidote. Eu acho interessante o escritor em frisar esse detalhe, porque aqueles dias, como eu já disse, eram dias de apostasia. Cada um fazia o que mais parecia reto aos seus olhos. Cada um servia a Deus à sua maneira. E não se tinha, aleluia, atenção a um padrão exato de como servir a Deus, apesar, aleluia, de a lei, os preceitos, os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus já estarem registrados naquele tempo. Israel se guiasse e pudesse, aleluia, se preservarem contra a influência externa da filosofia cananeia que futuramente iria influenciá-los. Mas diz a palavra que mesmo tendo tudo isso, Israel não atentou para a lei de Deus. Mas eu louvo a Deus que, apesar de Israel se encontrar num período de apostasia, num período de escuridão espiritual, à disposição da obra de Deus, uma mulher que não se conformava com a situação de Israel e fazia de tudo para colocar aquela nação nos eixos da presença de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, recalabachu de candarai, não importa o grau de apostasia que esteja influenciando, aleluia, o mundo gospel da atualidade, não importa o grau de afastamento em que muitos têm se submetido por não observarem a lei do Senhor de forma adequada e fiel. Eu quero te dizer nessa noite, por mais que a maioria se afaste, enquanto tiver alguém que se comprometa com Deus, recalabachu de candarai, sempre haverá esperança de um novo amanhecer. Sempre haverá a esperança de um novo começo na vida do povo de Deus. Recalabachu de candarai. Deus está falando aqui nessa noite, não se conforme com a situação do jeito que está. Glória a Deus. Porque Deus não te chamou para viver oprimido nas mãos do teu adversário. Deus te chamou para calcar os pés do teu adversário e fazer de você mais do que vencedor para a glória daquele que te amou. Recalabachu de candarai. Eu não sei por quanto tempo o adversário tem prevalecido contra a tua vida.
ministerial feminina é exceção. Liderança ministerial masculina é regra. Aqui no caso, ela procurou quem fizesse. Não tinha um para fazer. Então ela pensou: não tem para fazer? Então eu vou fazer. Porque a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode largar. A obra de Deus, aleluia, não pode acabar. Enquanto houver alguém que tenha um coração segundo Deus, a obra de Deus vai continuar. Sabe por que Deus tem te trazido a este lugar e tem colocado essa coragem, essa determinação, essa ousadia, esse desejo no teu coração? É porque Ele conta contigo para fazer a diferença sua. Independente do sexo, independente do gênero, Deus, Ele quer te usar sobre a face dessa terra. Enquanto estava essa conversa, essa picuinha, Israel estava sendo oprimido há 20 anos. O rei estava prevalecendo contra Israel. Jabi, pela mão de Cícera, capitão do seu exército, estava destruindo com as lavouras, estava destruindo com os rebanhos, estava assaltando, estava roubando, estava oprimindo. Aleluia! Estava saqueando Israel, deixando Israel na miséria, deixando Israel na vergonha, deixando Israel ao desprezo. Mas eu louvo a Deus que, apesar de tudo isso, ali tinha uma mulher que não tinha medo de servir a Deus. Débora, mulher profetisa, uma mulher que recebia os oráculos de Deus diretamente e transmitia ao povo. Isso significa que era uma pessoa que não tinha medo de falar a verdade. Era uma pessoa que não tinha medo de entregar o mistério. Era uma pessoa que não respeitava a aparência do homem, mas honrava o Deus que a chamou e entregava a mensagem do jeito que recebia da boca de Deus. Aleluia. Porque o que acontece hoje é que muitos diluem a mensagem salvadora de Deus para adaptá-la, com medo de ser rejeitado, com medo, aleluia, de perder o prestígio e a popularidade, perdendo o seu ministério, por medo de não ser aceito na congregação. Eu quero te dizer nessa noite: fala a verdade, porque por meio da verdade que Deus vai libertar. Não adianta passar a mão na cabeça de ninguém, porque no dia do juízo cada um vai prestar conta de si diante do tribunal de Deus. Principalmente quem é mestre, principalmente quem é líder, principalmente quem é vaso. Verdade, Jesus. Aleluia. Mulher profetiza, mulher que fala a palavra como ela é e não como os homens querem que seja. Tem muitos hoje que estão diluindo o evangelho e transformando essa mensagem da cruz numa mensagem genérica, uma mensagem mais suave, tentando suavizar o peso da cruz, tentando, aleluia, maquiar, a aparência da cruz, tentando, aleluia, aliviar o peso da responsabilidade. Eu quero te dizer nessa noite: é o sofrimento, é a perseguição, é a dificuldade, é o peso que faz de você o que você é hoje, irmão. Se aliviar, você cai. Se aliviar, você desvia. Se aliviar, você se perde. Sabe por quê? Porque o que te mantém na presença é a cruz. O que te mantém na presença é o sacrifício. O que te mantém na
viram a misericórdia. A palavra do Senhor diz, lembra essas coisas, verso de número 21 do capítulo de Lamentações 3. É cântico, não pode ser capítulo, é verso. Lamentações 3, 21. Quando lembro essas coisas, a minha alma se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias falando. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Porque Jeremias ele faz um paralelo de fidelidade com misericórdia. Porque a escritura lá na Aleluia, em Provérbios também vai nos dizer que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca vai ter sucesso, nunca vai avançar, nunca vai chegar no nível que Deus está preparando. Mas aquele que as confessa e deixa, rompe, se separa, abre mão, abandona, esse alcança misericórdia. Esse é perdoado. E Paulo conclui esta palavra dizendo: portanto, agora, depois de perdoado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Jesus diz: as minhas. Ficou escravizado 20 anos, até que Débora levantou-se, chamou Baraque, filho de Abinoão de Quedes, de Naphtali, e ambos, aleluia, foram para a guerra para libertar Israel. O livramento só acontece quando tomamos uma iniciativa pessoal na nossa vida. Você quer sair dessa situação? Te levanta desse chão, vai guerrear. Te levanta desse estado caído, triste, e te anima, porque Deus é contigo nesse mistério. Isso daí é para testar a tua fé. Isso daí é para ver se você é tudo aquilo que você fala que você é, que realmente o teu Deus é Deus na tua vida, independente das circunstâncias. Se a porta abrir é Deus, se fechar é Deus, se a enfermidade chegar é Deus, se for curado continua sendo Deus. Ele não muda, ele permanece para sempre. Então por que nós temos que mudar? A escritura diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então por que nós temos que mudar? Por que nós temos que desistir? Eu quero te dizer nessa noite: Débora não olhou para o potencial do rei Jabim de Canaã. Deus olhou para o poder do Deus que ela servia. Aqui diz a palavra que ele tinha 900 carros de ferro, mas Deus manda ela ordenar a Baraque que reunisse, aleluia, recalabaxedecanai, 10.000 homens da tribo de Naphtali e da tribo de Zebulon, e fosse para a guerra no vale. Vale fala de dor, vale fala de sofrimento, vale fala de perda, vale é comparado a um lugar de angústia. Eu quero te dizer nessa noite: é nesse lugar de angústia que Deus vai te levantar e vai te dar vitória para a glória do nome dele. É nesse tempo difícil que Deus escolheu, aleluia, para manifestar sua glória e mostrar o seu grandioso poder a você.
nessa situação, para que você entenda que o teu Deus, a despeito da tua infidelidade, Ele continua sendo fiel na sua palavra. A Escritura vai nos dizer: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Sabe o que mudou a história do povo judeu? A iniciativa de alguém que não se conformou com a situação. Alguém que mesmo no tempo difícil, no tempo de preconceito, no tempo, aleluia, de dificuldade, não se deixou influenciar pela circunstância, mas pelo poder do Deus que servia. Eu quero te dizer nessa noite, vai ter muita gente que vai chegar com você e vai dizer: você não vai sair dessa situação, você não vai conseguir, você não tem condições, aleluia, de uma virada na tua vida. Mas Deus manda te dizer nessa noite: te levanta, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Eis que a escuridão cobriu os povos, e as trevas as nações, mas sobre ti vem nascendo a glória do Senhor. Um novo começo Deus está preparando para a tua vida. Te levanta, diz o Senhor. Te levanta, aleluia, diz o Senhor. Te arma nessa noite, diz o Senhor. Dobra o teu joelho, como já foi dito aqui, e clama ao teu Deus, porque o seu ouvido se inclinará à voz do teu clamor. Não te conforme com a situação, porque Deus vai mudar a tua história. Glória a Deus. Esses 20 anos de opressão serviram para mostrar que Israel sem Deus não é nada, até que um se levante para que Deus venha usar para mudar a história. Se alguém falou que você não vai conseguir, mostre para esse alguém a tua fé, e que o teu Deus não é um Deus mitológico, mas é um Deus real e verdadeiro, que tem todo o poder nos céus e na terra, e que agindo Ele, ninguém impedirá. Amém? Que você possa ser abençoado nesta noite e ficar com essa palavra, aleluia, que foi ministrada ao teu coração. Não se conforme com a situação, não aceite a situação do jeito que ela está, porque ela não é dessa forma. É um momento de dificuldade, mas é nesse momento de dificuldade que Deus vai mostrar a sua glória, porque o apóstolo Paulo declarou numa das suas cartas dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação gerará em nós um peso eterno de glória muito excelente. Essa situação vai servir de testemunho para que quando você for evangelizar, você tenha a bagagem necessária para que através da tua experiência, aquele que está na prova possa ser mais do que vencedor na sua situação e ser ganho para Jesus sem palavras. Por isso não te preocupa, porque Deus está no controle da tua situação. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Bem forte.